Se você tenta decorar as camadas da pele, extrato córneo, extrato lúcido, granuloso, provavelmente na hora da prova, tudo isso vira um grande embaralhado de nomes. E você não está sozinho. O problema disso é que ninguém te ensinou a lógica desse processo. Se você chegou aqui pelo vídeo do tegumento comum, você já entendeu que a pele é um sistema. E agora a gente vai entrar na parte que mais derruba os alunos, só que dessa vez do jeito certo. Ao final desse vídeo você vai saber o nome de cada camada da epiderme e também da derme, mas mais importante que isso, você vai entender o que acontece em cada uma delas. E aí você não vai esquecer mais. Muito prazer, eu sou o Luan Passos, biomédico e professor de anatomia, e está começando mais um vídeo do Anatomia Todo Dia. Agora imagina a epiderme como uma linha de produção. Exatamente, uma linha de produção. Tudo começa lá embaixo e termina lá em cima. Então aqui vem o primeiro ponto importante. A gente sempre vai estudar da base para a superfície. Então a primeira camada vai ser o estrato basal. Esse nome já entrega tudo, é a base. Aqui vão ficar as células que são chamadas de queratinócitos. E eles estão em fase inicial, eles estão se dividindo constantemente. É literalmente uma fábrica de novas células. Além disso, aqui nessa camada você encontra os melanócitos, que vão produzir aí a nossa melanina, o nosso pigmento da pele. E isso tem relação direta com a cor da pele e com a proteção contra a radiação ultravioleta. Ou seja, o extrato basal, ele não só produz as células, ele também começa a definir algumas características importantes da nossa pele. Agora, essas células começam a subir. Elas vão chegar no extrato espinhoso. E é aqui que começa uma transformação interessante. Essas células, elas começam a se conectar fortemente umas nas outras através de algumas estruturas que vão dar um aspecto espinhoso, como se fossem umas espinhas mesmo. Imagina aí uma espinha de uma rosa. É semelhante a isso. Mas o ponto principal aqui é que elas começam a ganhar um pouco mais de resistência. Elas ainda estão vivas, mas elas já estão se preparando para virar uma barreira. Quando a gente sobe um pouquinho mais, a gente chega no extrato granuloso. E aqui acontece uma virada importante de chave. As células, elas começam a acumular alguns grânulos de queratohialina. Traduzindo isso, elas vão produzindo um material que vão formar uma barreira protetora da nossa pele. E ao mesmo tempo, elas vão começar a perder o núcleo celular. E aí começa a entrar um processo de morte celular programada, que chamamos de apoptose. Ou seja, aqui é o ponto de transição entre a vida e a morte celular. Aí depois disso, um pouquinho mais para cima, vai vir uma camada que muita gente esquece ou até confunde, que é o extrato lúcido. O extrato lúcido ele não está presente em toda a pele, só em algumas regiões de pele mais espessa. As regiões que a gente tem essa camada, o extrato lúcido, são as regiões das nossas palmas das mãos e as nossas plantas dos pés. Ele é basicamente uma camada de transição com as células já sem núcleo, mais translúcidas, e elas vão funcionar aí como um reforço da barreira. Agora nós chegamos na camada mais superficial, a última camada da nossa pele, que é justamente a camada visível, a camada que a gente está visualizando. É o extrato córneo. E aqui está aquilo que muda a forma como você vê a pele. Essa camada ela é formada por células mortas totalmente queratinizadas. Elas estão ali como tijolos de uma parede. Elas vão proteger contra agressões do micro-organismo, vai proteger a nossa pele, o nosso organismo contra a perda de água excessiva. Elas são constantemente eliminadas e são substituídas por células que vão vindo ali das camadas de baixo. Então, vamos parar por um segundo. Você acabou de entender que a epiderme não é estática. Ela é um fluxo, assim como tudo que a gente viu na anatomia até agora. Então, o extrato basal, a base, vai produzir, o espinhoso vai fortalecer,
O granuloso, ele começa a preparar ali a região. O lúcido, nas camadas que tem ele vai ajustar. E por fim, o córneo, ele vai proteger principalmente. Então, quando você entende esse fluxo, acabou o decoreba. Agora, vamos descer, porque abaixo disso tudo, a gente tem a derme. Porque, como vimos nos vídeos anteriores do tegumento comum, a gente tem a epiderme, que é a primeira camada da pele, composta por todas essas microcamadinhas, e abaixo dela nós vamos ter a nossa derme tecidual. Aqui o cenário muda completamente. A derme ela não tem essa divisão em várias camadas como a epiderme. Ela é dividida em apenas duas partes principais. Então já fica um pouquinho mais fácil, né? Aqui você precisa entender bem. A primeira camada é a camada papilar. Ela é a camada mais superficial da derme, que fica logo abaixo da epiderme. Ela é mais delicada, com algumas fibras mais finas e uma quantidade maior de substância fundamental. Ela forma algumas projeções que são chamadas de papilas dérmicas. E essas papilas, elas vão aumentar o contato com a nossa epiderme. Isso melhora consideravelmente a nossa nutrição celular, porque lembra que a epiderme, a primeira camada da nossa pele, não tem vasos sanguíneos. Então essa região, ela é essencial para sustentar a nossa epiderme. Além disso, aqui você já começa a ter algumas terminações nervosas, então você já começa a ter um pouquinho mais de sensibilidade. E se a gente descer um pouquinho mais, a gente entra na camada reticular. Aqui tudo fica mais robusto. Essa é a maior parte da derme. Aqui a gente tem fibras colágenas mais espessas, a gente tem fibras elásticas, a gente tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos e vasos sanguíneos maiores. A gente vai ter glândulas, vamos ter os folículos pilosos, ou seja, aqui está a estrutura de sustentação da nossa pele. Se a camada papilar é mais fina e nutritiva, principalmente, para a nossa epiderme, a reticular ela é mais forte e ela é mais estrutural também. E isso vai impactar diretamente em algumas questões, como a firmeza da nossa pele, o próprio processo de envelhecimento, a resistência mecânica do nosso tecido. Agora vamos conectar tudo isso com a prática? Quando você fala de flacidez, você está falando principalmente da camada reticular. Quando você fala de nutrição da epiderme, você está falando diretamente da camada papilar. Quando você fala de dor, você está falando de algumas terminações nervosas da nossa derme, que podem estar localizadas em grande abundância na derme reticular, mas a gente ainda tem alguns vestígios dela ali na nossa derme papilar. Então agora percebe o nível de clareza? Você não está decorando, você está entendendo a função de cada estrutura. Estudar as camadas como palavras isoladas não funciona. O que fixa é a gente entender esse processo. Então a epiderme, ela vai nascer, vai subir, vai começar a subir, né, para chegar aqui na camada mais externa, vai se transformar, vai perder o núcleo celular, ou seja, ela vai morrer, para por fim ela fazer a função de proteção. Já a derme, ela vai sustentar, ela vai nutrir, ela vai dar sensibilidade. Agora faz uma última visualização aqui comigo. Imagina um corte da pele. Lá embaixo, no extrato basal, a gente tem o quê? As células nascendo. Então elas vão subindo, vão se mudando, vão se preparando. E quando chegam ali na superfície, elas vão virar uma barreira. E abaixo disso tudo, a gente tem uma base firme, viva, que está ali sustentando absolutamente tudo. Isso é a pele funcionando. E quando você entende isso, você não esquece mais. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir. Se você chegou agora no canal, não deixe de seguir o canal também para não perder os próximos conteúdos. E também não esqueça que a gente tem um podcast chamado Anatomia Todo Dia, disponível no Spotify, com conteúdos diários sobre anatomia.